Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Biblioteca de Alexandria. Alexandre conquistou um vasto império. Grécia, Macedônia, de onde ele era. Ele derrotou os persas. Chegou até o Egito. Em 332 a.C., Alexandre fundou, lá no Egito, a cidade de Alexandria. Ele morreu em 323 a.C. e seu império foi dividido em 3 partes. Uma das partes, o Egito, que passou a ser governado por Ptolomeu I. Esse faraó iniciou a construção da Biblioteca de Alexandria. A obra também envolvia um museu e um zoológico. Com o faraó Ptolomeu II, a construção estava completa. E ele começou a abarrotar a biblioteca de livros. Uma estratégia que Ptolomeu II fez para conseguir livros foi a seguinte. Vamos supor que um barco chegasse a Alexandria e a bordo ali se tivesse um livro. Vou colocar aqui O de original. Esse livro era confiscado em Alexandria e era feita uma cópia. A cópia era dada para a pessoa que estava lá no barco e o original era enviado para a Biblioteca de Alexandria. Ptolomeu III continuou com a tarefa de expandir a quantidade de livros que estavam lá na Biblioteca de Alexandria. E conta-se que ele fez o seguinte. Ptolomeu III queria muito uns livros que estavam lá em Atenas. Ele os pediu emprestado e recebeu. Só que os gregos pediram uma espécie de seguro. Uns 450 quilogramas de ouro. Então, todo esse ouro estava lá com os gregos como garantia. Os livros foram enviados ao Egito e lá no Egito foram feitas cópias. Ptolomeu III pensou o seguinte: sabe de uma coisa? O bom mesmo é ter originais. Ficou com os originais para si, enviou as cópias para os gregos e abriu mão aí dos quase 450 quilogramas de ouro. Então você nota o grau de importância que acumular conhecimento tinha para esses 2 faraós, por exemplo. Na época do Ptolomeu III, eram tantos livros que um prédio anexo teve que ser construído. As ruínas desse prédio anexo ainda existem. Da Biblioteca de Alexandria em si, nem mesmo ruínas sobreviveram até o nosso tempo. Bom, o meu objetivo é falar sobre os principais matemáticos que estudaram na Biblioteca de Alexandria. Coloquei aqui em 2 blocos, porque é assim, ó. Em 48 antes de Cristo, os romanos, com Júlio César, chegaram ao Egito
e tomaram a região anos mais tarde. Os nomes que aparecem aqui são da época em que quem comandava o Egito eram os Ptolomeus. Vai desde o Ptolomeu I até a Cleópatra. Já os nomes que aparecem aqui são da época em que Alexandria pertencia ao Império Romano. A biblioteca foi construída lá pelos 300 a.C. e durou até 641 depois de Cristo. Então você nota que estou falando aí de quase 1000 anos de biblioteca. Quem a destruiu foram os árabes. O general do exército árabe, Omar, fez o seguinte: ele estava conquistando o Egito e pensou assim: nessa biblioteca existem 2 tipos de livros. O primeiro é contra o Corão, o segundo é a favor do Corão. Bom, se um livro é contra o Corão, ele tem que ser destruído. Mas se um livro é a favor do Corão, ele também pode ser destruído, porque o Corão em si já é o mais importante dos livros. Então, não é necessário outros livros para ficar apoiando ou defendendo. Então aí, o argumento que Omar teve para mandar destruir tudo lá na Biblioteca de Alexandria. Na verdade, nessa época aqui, a biblioteca já não era mais tão grande. Ela já vinha sofrendo ao longo dos últimos séculos. Já que estou falando em destruição, aqui ó, com Júlio César também houve uma destruição parcial da biblioteca. Uma das estratégias de Júlio César foi colocar fogo em certas partes do Egito, isso durante o seu ataque. Só que esse fogo se espalhou e destruiu alguma coisa da Biblioteca de Alexandria. Bom, voltando aqui aos matemáticos. São muitos nomes. Então isso aqui eu explico ao longo de algumas aulas. Mas só comentando aqui por cima, aparece aqui ó, Euclides, que escreveu o livro Elementos. Arquimedes, o maior gênio da antiguidade. Erastótenes, a pessoa que calculou o raio da Terra. Com Hiparco surge a trigonometria. Com Ptolomeu se tem um livro que é assim, ó, Terra parada no centro e o Sol girando em torno da Terra, o modelo geocêntrico. O livro que o Ptolomeu escreveu descrevendo esse sistema foi por uns 1500 anos o que as pessoas consideravam correto, até que surgiram aí Copérnico, Galileu e Kepler para entender que esse modelo estava errado. Mas você nota a importância de uma pessoa que coloca na cabeça das pessoas uma ideia por 1500 anos. Aparece aqui Hipátia, a primeira matemática, e uma pessoa que teve uma morte horrível. Então aqui os nomes que eu selecionei e vou explicando nas outras aulas. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.